Depois que a gente falou de turismo de negócios, que a gente falou de cultura, vamos abordar agora a saúde. E para isso, a gente convidou aqui o farmacêutico Daniel Faria. Ele vai falar sobre intervenção medicamentosa. Você sabe o que é isso? Então, um prazer, seja bem-vindo, Daniel Faria. Olá, bom dia a todos aí, tá assistindo. Daniel Faria, sim. Intervenção medicamentosa. Explica para a gente, para o público que está assistindo, de todos os tipos de pessoas, né, na rede social, TV aberta, né, no canal do YouTube, o que é intervenção medicamentosa? Certo. Intervenção é quando a pessoa precisa ali, tá com uma patologia, com uma doença, e chega ali a ser prescrito pelo médico e entra com a medicação. Quando é prescrito, ocorre que pode existir uma associação de medicamento, caso a pessoa se automedique ou tome medicamento além do necessário, pode ocorrer uma interação medicamentosa, né? Aí, nesse caso, a interação medicamentosa é algo que o farmacêutico, que é a nossa profissão, tem que estar de olho e saber muito sobre isso. E milhões de pessoas tomam remédio e milhares se automedicam. E muitos não conhecem essa interação. Eles veem a rede social, né, veem essas dicas e tal. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, para se entender de interação medicamentosa, você como paciente ou cliente de uma drogaria ou farmácia, tem que estar atento. Você que é usuário do medicamento, você tem que estar atento primeiramente à bula. A gente não tem um hábito de ler bula, né? E o legal é que a Anvisa, e há muito tempo atrás, se aprovou legislação onde todos os laboratórios são obrigados a escrever na bula só de maneira clara para o cliente, para o paciente ler e entender. Com relação ao profissional como nós estudamos 5 anos só medicamento. Dentro da nossa área é drogas, né, que a gente fala. A gente entende sobre interação medicamentosa. E quando o farmacêutico atende aquele paciente ali, seja ali no hospital, seja ali na drogaria, a gente tem que ficar atento sobre isso. Vou dar um exemplo. Cliente diabético, tipo 2, toma metformina. Chega no balcão da farmácia... Tem as fotos aí, não tem? Tem. Então nós temos até alguns exemplos. Esse eu não coloquei, mas vou dar um exemplo bem prático. Metformina, medicamento para diabetes. Chega que tem até pela farmácia popular, né? Chega ali o cliente pede a metformina, é o usuário dela para diabetes. Só que em outro dia ela tem uma dor no corpo. Ela chega e pede ibuprofeno, que é uma automedicação, não foi o médico que passou. E quando ela começa a tomar ibuprofeno, acontece que o ibuprofeno tem a ação de tirar o efeito da metformina. Então, para o diabético não é... Não é recomendado. Existe uma dose específica, horário específico. É ibuprofeno, né? Ibuprofeno é um ele é anti-inflamatório, não é isso? Anti-inflamatório, tem ação analgésica anti-inflamatória. Porque eles competem ali em certa região do organismo pela mesma causa. Age no mesmo lugar e acaba tirando o efeito. Então, o que acontece? Acaba a pessoa ali tira o efeito do medicamento, a diabetes dela aumenta, e aí ela pensa que é a medicação que dá diabetes, acaba não sendo. E qual o papel do farmacêutico entra nisso? O médico receita, vai lá receita. Uhum. Mas aí a pessoa vai, aí ó, esse aqui, como é que é? Isso aí é um exemplo também que eu trouxe, que é sobre a Mounjaro, né? A Mounjaro a gente tem... Para que serve isso? A Mounjaro é uma medicação que é para diabetes, pessoas que têm diabetes, é tratamento, e também para obesidade. Obesidade. Hoje se tem ela à venda muito para obesidade. Famosos utilizam ela já há muito tempo. É tarja desde preta, que não tinha no Brasil. Então, essa medicação, ela só é vendida sobre receita médica desde o mês 7 no Brasil. Ontem eu tive no conselho, tive até uma aula sobre isso. Por que foi controlada essa medicação? Porque ela começou a se vender muito como alta medicação. E começou até ter contrabandos e até medicações ilegais. Então aí acabou que foi preciso fazer essa legislação para controlar ela. Ela não era vendida com receita. Então, essa medicação aí, ela está na moda para o emagrecimento. Na moda do momento, né? Então, é uma medicação de alto custo, né? Medicação aí que vale mais de R$2.000, né? Vai depender da dose. Então, é uma medicação que
que ela é importada, não é do Brasil, mas está sendo feita, foi aprovado pela Anvisa, está tudo certinho. Só que o que acontece? Eu trouxe apenas um detalhe que saiu no artigo científico em 2023. Foi feita uma pesquisa onde mulheres que usam anticoncepcionais, pílulas para evitar via oral, se ela utiliza pílula via oral para evitar, quando ela toma Mounjaro, corre o risco de 20% dela engravidar. O motivo é, essa medicação, quando a pessoa é aplicada nela, é uma aplicação, aquela medicação, ela retarda o esvaziamento gástrico. Ela retarda, faz com que a pessoa tenha demora de digestão, o intestino para um pouco. E quando a mulher toma medicamento via oral, que é o anticoncepcional, ele vai ficar muito tempo ali. Então ele vai perder o efeito, ele não pode ficar muito tempo. Ele tem que descer, vai direto para o intestino, ele tem que ser absorvido no intestino. Quando ele não é absorvido no intestino, ele fica muito tempo ali, perde seu efeito. Então a mulher pode engravidar. E temos relatos dentro da pesquisa onde mulheres engravidaram. Os remédios genéricos, eles realmente têm a mesma eficácia dos remédios originais? Então, é uma pergunta recorrente, né? Seja na nossa profissão ali, no decorrer da farmácia, sim, medicamento genérico tem a mesma eficácia dos medicamentos referência. O que são medicamentos referência? São medicamentos que foram lançados primeiro, onde aquele laboratório inventou aquela medicação, pesquisou, elaborou, fez os testes clínicos e ficou com a patente por 10 a 15 anos. Depois desse tempo, se quebra a patente. É liberado a receita, como fosse uma receita de bolo, né? É liberado a receita para que os outros laboratórios façam também. E o genérico, ele é apenas uma lei nossa que temos, onde dentro da lei, esse medicamento genérico tem que ser igualzinho ao medicamento de referência. Todos os testes feitos de referência tem que ser igual do genérico. E os remédios chamados remédios naturais, e que eles estão hoje manipulados por a maioria das drogarias, né? Uhum. Eles são considerados drogas também? Sim. Qual a eficácia deles? O termo droga é toda a estrutura de uma estrutura química conhecida. Eu conheço aquela estrutura, é uma droga, né? Então, e ela faz uma alteração no organismo. Então, sim, medicamentos naturais é considerado também como drogas, se ele faz uma alteração no meu organismo. Só que dentro dos medicamentos naturais existem vários termos deles. Temos os medicamentos fitoterápicos. O que são fitoterápicos? São medicamentos que, por exemplo, o bodo. Sabe aquele bodo que a sua avó, sua mãe fazia para você quando você estava ruim de estômago? Ruim demais. Nossa, né? Delícia. Né? Então, o bodo é uma planta, né? Então, eu pego aquele bodo, faço ele naturalmente e tomo. É uma planta medicinal, é natural. Ali isso é fitoterápico? O fitoterápico só acontece quando a indústria pega o bodo, seca ele, faz um processo ali dentro da farmacognosia, faz um processo, tritura ele e faz ele em cápsula e xarope. Aí se chama fitoterápico. Houve uma transformação daquele processo. E qual que é a diferença natural? Pois é, mas e a eficácia do bodo pegar a planta e fazer o chá lá e tomar a cápsula? Então, o bom da cápsula ou de xarope é que na indústria a gente consegue triturar ele e retirar o excesso de alguma coisa que não precisa. Então, a gente coloca mais concentração de bodo numa cápsula. Então, você não precisa tomar muito aquele trem ruim, né? Você pega um copo de uma vez ali de bodo e fica tomando. Então, você toma cápsula, é melhor a aderência ao tratamento do paciente. E também existem os remédios que vêm antes, durante, depois das refeições, os de 8, 12 horas. Isso é uma regra, eles têm que seguir à risca a bula? Tem que seguir à risca, porque o medicamento, quando foi para ser lançado, o medicamento para ele ser... Foi feita uma pesquisa. E existe um termo chamado meia-vida. Então, toda medicação ela tem uma meia-vida. O que significa? Quando você toma ela, tem um tempo para ela ser absorvida. Tem um tempo para ela ser dissolvida e absorvida. Significa que você tem um caminho que ela faz até chegar ao lugar dela. Então, esse tempo é calculado. Quando ele chega lá no lugar dela para fazer o efeito, tem um tempo de meia-vida. Geralmente tem medicação, tempo de meia-vida 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas. Então, conforme o medicamento, tem que seguir sim esse modo de usar, para que realmente, quando começar a acabar o efeito dele, você toma ele novamente para continuar o seu tratamento.
Dá outra dica, outro exemplo de remédio que não pode ser, né? Sim, sobre a interação medicamentosa. Junto, Vou dar um exemplo muito comum na farmácia, onde a gente trabalha e as pessoas usam sem orientação médica, às vezes como automedicação. Você já viu falar nomes das marcas mais conhecidas no Brasil? Está entre os tops mais vendidos. É Neosoro, Naredrim, Sorine, são nomes de marcas. Para rinite, né? São nome do medicamento que tem como forma nafasolina. Nafasolina é uma medicação que se aplica via oral, né? Esse que eu falei, via nasal, desculpa, aplica via nasal. Isso aí para que a pessoa tá com o termo, né? Vou falar informalmente. Tá com o nariz entupido, aí ela aplica isso aí. Isso aí, o que acontece? Quando a pessoa utiliza essa medicação via nasal, juntamente com o medicamento para pressão arterial, como captopril e enalapril, acontece que as medicações, a pressão dela pode acabar o efeito. Pode acontecer uma queda de pressão ou aumento. Isso é perigoso, né? Isso se chama interação medicamentosa. Além disso, o excesso dessas medicações utilizadas via nasal acelera o coração. E eu já peguei muitos pacientes que foi até o cardiologista, não sabendo o que estava acontecendo. Quando foi descobrir, era o medicamento para o nariz que eles utilizavam. Crianças, já vi, até em hospitais, criança com problema realmente cardíaco devido a essas medicações. Não pode misturar? Não pode. Esses que eu falei, isso aí é uso adulto. E às vezes acontece, ali na correria da mãe, do pai, acaba usando, né? Acaba usando um trem que é para adulto e a criança passa mal. Então, eu vejo isso. Então, isso é no dia a dia da farmácia. Então, nós como farmacêuticos estamos orientando sempre em relação a isso ao balcão. Doutor Daniel, fala agora uma coisa que está em evidência. Tadalafila. A tadalafila, ela tem o uso para ativar, né, o órgão sexual masculino e também para abrir as veias, né? Certo, questão vasos. Pois é, e as pessoas estão usando muito, né, os atletas nas academias, Sim. etc. Realmente, tadalafila pode causar AVC ou isso é um mito ou isso é uma coisa que, de repente, a associação médica está falando isso, mas ainda não é provado cientificamente? Então, com relação a nós farmacêuticos, nós se apressamos sempre olhando os dados científicos, olhamos sempre os artigos científicos e a bula. A bula são artigos científicos, né? Então, existe um termo chamado off-label. Off-label é um termo onde o médico, que é um profissional qualificado, ele pode prescrever uma medicação sem que a bula esteja escrito para que serve aquilo. Então, esse termo é off-label. Hoje em dia, existe prescrição off-label de médicos nesse sentido. Mas nós, como farmacêuticos, apenas orientando sobre o que está na bula, né? Então, realmente, ele tem... Qual é a função do TADA, né? Realmente, a função principal, disfunção erétil, mas, no entanto, o que é uma disfunção erétil? Tem a ver com a circulação, né? Então, realmente, o de 5 mg se atua também na questão de circulação. Isso está na bula, bem específico, né? Então, com relação a isso aí, a gente sim. Agora, a utilização de atleta para melhorar a sua performance, com relação a essas outras coisas, são mais off-label. E essa aí, como farmacêutico, a gente não adere, não entra no assunto, que é ato médico. Daniel Faria, muito obrigado. A sua participação foi muito importante para esclarecer alguns pontos que a gente hoje vê que, né, as pessoas estão se automedicando e sempre deve consultar um médico e também um farmacêutico, não é isso? Sim. Muito obrigado pelo espaço, Roberto, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de dizer para você, que é usuário de medicamento, muito cuidado, a medicação ela é algo muito importante na sua vida. Mas, no entanto, como disse Paracelso, que é um cientista e o pai da medicina e da farmácia, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Então, muito cuidado e obrigado. E o programa Agora Goiás fica por aqui. Amanhã o Jodevar Rosa está de volta e toda a equipe do programa Agora Goiás. Obrigado e bom dia.